Espírito Santo, amém. Pode sentar-se. Então, hoje é dia de São Bento, nosso fundador, e haver algumas considerações sobre o que é a regra de São Bento. Primeiro, o que é uma regra? O mundo moderno não gosta de regra, não gosta de lei, não ser aquelas que, quando eu falo mundo moderno, é essa corrente do liberalismo que se opõe a Nosso Senhor e à Igreja. Eles não querem aceitar senão a regra que eles escolheram. E isso já é o orgulho, né? Enquanto que São Bento não. São Bento é o homem da tradição. Bossuet, que é um grande bispo francês, diz que a regra de São Bento é um misterioso resumo do Evangelho. Então, o Evangelho, toda a Sagrada Escritura, chega a nós de uma maneira explicada, porque nós nos perderíamos com tantas páginas para saber o que nós devemos fazer. Então, a Igreja formou o seu direito canônico, as suas leis. E na vida religiosa também há leis. E a vida religiosa é regrada, primeiramente, pelo direito canônico, mas ela é regrada também nos seus detalhes, pelas regras monásticas. E São Bento é o homem da tradição, por quê? Porque ele recolheu a tradição dos padres do deserto. Ele tinha conhecimento dos padres do deserto, e ele então vai fazer um condensado daquelas práticas do padre do deserto, a igreja vai aprová-lo. A igreja vai dizer, esse caminho que está nessa regra conduz ao seu fim. Quando todos nós procuramos alguma coisa na nossa vida, todo mundo procura, né? Que sejam mudando de objetivo, mas sempre tem um objetivo que nós fazemos. E o grande objetivo que Nosso Senhor nos ensinou é a vida eterna. Mas para chegar à vida eterna é necessário um caminho. E esse caminho São Bento vai facilitar, entrando em detalhes mesmo, como deve ser a cama, como deve ser a comida, se o monge pode beber vinho ou não pode. Ele vai traçar então um caminho no detalhe, e ele vai ensinar algo que é exatamente o contrário do liberalismo moderno. O liberalismo moderno é um liberalismo de independência. E São Bento vai nos ensinar a dependência. Ele recebeu, então, a herança do Padre do Deserto, que receberam dos apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros religiosos da igreja. E os apóstolos receberam de Nosso Senhor. Então, a tradição não é outra coisa senão o que é de Deus, que chega aos homens, porque Deus assim o quis. Chega através de Nosso Senhor, dos apóstolos da igreja, e para nós, monges beneditinos, em particular, pela regra de São Bento. E essa regra de São Bento tem, de Monsenhor Lefebvre dizia, o objetivo de São Bento não é outro senão formar bons católicos. Parece pouco, bons católicos, parece pouco, só isso. Um bom católico é um homem divino. Um bom católico é um homem que vive, como diz São Paulo, que sua conversa esteja no céu. Por isso São Bento vai nos botar em contato constante com as coisas do céu. Os irmãos se levantarão e virão para matinas. Em algumas abadias tercienses, a gente pode ver o dormitório, no segundo andar, e uma escada que já dá dentro da igreja. Acorda, pega essa escadinha, estava dentro da igreja, no santuário. Porque o São Bento vai botar o monge constantemente em contato com Deus. Terminou matinas, ele volta para a cela, vai fazer o quê? A Lexio Divina. Vai se ajoelhar, vai ler a Sagrada Escritura, vai ler os padres da igreja, vai ler os doutores da igreja, vai ler a teologia da igreja, a única teologia que digna desse nome. Então, teologia revelada, né? Aquela que está acima de todo outro conhecimento, sem desprezar o conhecimento da filosofia. Mas nesse momento, quando a gente termina matinas, é mais o
o dogma revelado. A revelação está acima dos outros escritos, como o céu está acima da terra. Porque isso vai fazer com que o monge, logo depois, ele volta para Laudes. Depois ele vai fazer oração, meia hora. Por quê? Porque São Bento vai botar esse bom católico, do qual fala Monsieur Lefebvre, e que a gente pode achar que é pouco, né? Mas um bom católico, todo mundo é bom católico, não é tão simples assim, não. Ter um bom católico, como estava dizendo, é um homem divino, é um templo do Espírito Santo, é um homem voltado para Deus, é um homem que tem o seu pensamento em Deus, conversatio vestra in celis sit, né? Esteja sua conversação, seu pensamento, seus assuntos estejam em Deus. Por isso São Bento vai querer também o silêncio, que é pesado para alguns, mas não é uma obrigação estrita da santidade, mas é um modo mais particular da vida contemplativa. E São Bento, ele então vai ser legislador da vida contemplativa, mas não só uma vida contemplativa, mas também da vida em comum, na caridade fraterna. Então, o que a gente recebe aqui de Deus deveria, ao menos, pobre de nós, traduzir em caridade fraterna. Porque o monge vai viver num universo de Deus e ele deverá, normalmente, nas suas relações com seus irmãos, traduzir o que ele recebeu. E se ele é um bom católico, um bom monge, um bom católico, ele vai confessar-se, ele vai comungar, ele vai receber os sacramentos, ele vai ser crismado se não foi, ele vai viver constantemente recebendo da Santa Igreja aquilo que Nosso Senhor confiou a ela para a nossa santificação e para a salvação do mundo inteiro. Então o monge, digamos, é um bom aluno, um bom filho da Igreja. A Igreja diz, eu tenho isso. O monge diz, eu quero isso. Deus preparou isso e mais aquilo. E o monge diz, eu quero tudo. Eu quero todos os padres da Igreja. Eu quero todos os sacramentos. Eu quero toda a verdade. Eu quero todos os caminhos da santidade. Então, esse será o bom católico. São Bento diz que quando a gente deve também procurar nos outros autores, né? Aquilo que nos conduz mais perfeitamente à santidade. Ou seja, Beneditino vai ler também os grandes autores das outras ordens, já que São Bento nos pede. Ele vai insistir sobre algumas virtudes. As virtudes sobre as quais ele vai insistir são virtudes que também, no mundo moderno, não é muito chegado a elas, mas elas são essenciais. Primeiro, a humildade. São Bento vai descrever a humildade em 12 graus, como para dizer para o monge. São Bento quer levar o monge muito alto, mas ele sabe que facilmente nós vivemos na ilusão. Nós achamos que já estamos lá em cima. Então ele vai dizer, começa pelo primeiro degrau. Começa por baixo. Começa no conhecimento de si mesmo. Nosso Senhor disse a Santa Catarina de Sena, você sabe quem eu sou e quem você é? Eu sou aquele que sou, você é aquela que não é. Então São Bento vai dizer para o monge, aprenda o que você é. Aprenda a ser, aprenda que você não é nada. Se você aprender essa divina lição, você será humilde, você estará ao menos disposto à humildade. Que se esse conhecimento não for só assim teórico, então São Bento não fará muita teoria. A regra dele é muito prática. Ele vai dizer, você quer entender Santa Catarina de Sena? Maneira de falar, Santa Catarina de Sena veio muito depois dele, mas se quiser entender essa parte que faz parte da doutrina católica, simplesmente, se você quiser entender ela, começa se humilhando, começa carregando a sua cruz, começa suportando seus superiores, começa se calando, começa não reclamando, começa não murmurando, começa não inovando dentro do mosteiro. Até isso ele pensou. Progressistas vivem inovando. São Bento diz que é um grau da humildade que ele põe de não inovar. Não inovar. Faça como você recebeu dos antigos. Não mude essa regra.
Não mude nada no mosteiro sem a permissão do superior. Não faça isso. Por quê? Porque o nosso orgulho de todos, né, o superior também, todos nós estamos mordidos pelo pecado original. Ele se manifesta de 1000 maneiras. Então, São Bento vai atrás dessas maneiras. Isso também não, aqui também não. Ele vai sempre botando. Por quê? Ele quer que o monge construa na rocha e não na areia. Se o mundo moderno, se o liberalismo desvia tanto as almas de Deus, em grande parte porque ele constrói na areia. Esse vento do Vaticano II fez que em quase todas as ordens religiosas se abandonaram o que era do fundador. E aí vivem na ilusão. A ilusão termina amargamente, enquanto que aquele que segue São Bento, que bota os pés onde ele falou para botar, que sobe os graus, 12 graus da humildade, que não os últimos graus são até assim, mais começa pela presença de Deus e termina sua postura. Até na postura São Bento diz como é que deve ser. Uma mãe corrige a postura do filho que está encurvado na mesa, ou sei lá, São Bento também, curioso, né? Ele regra também o olhar, ele regra uma opção de coisa. Por quê? Porque ele fala, sai da ilusão, não entra na ilusão, melhor, ou sai, né? Já entramos nessa vida cheia de ilusões, então sai da ilusão, bota os pés no chão da igreja, não no chão do mundo, na pedra que é o Cristo. Então, por isso que Bossuet, esse grande bispo, dizia, São Bento é um misterioso resumo do Evangelho. Resumo. A gente lê o Evangelho e fala, muito bom, entendi, mas agora o que eu faço? Entendi. Acho que entendi, o que eu faço? Lê de novo, mas não sei o que eu faço. Que horas eu levanto? A São Bento vai dizer, levanta essa hora. O que eu como? A São Bento vai dizer, como é isso. Então, ele vai facilitar, tanto na parte externa como na parte interna, e vai nos dizer o que fazer. E a igreja o aprovou. A igreja disse, seguindo esse caminho, você tem a vida eterna. Seguindo esse caminho, você tem a santidade. Então, São Bento, não porque ele quis, mas por causa de circunstâncias, né, como diz Monsieur Lefebvre, a gente não deve se antecipar à providência, mas segui-la. Então, certamente, talvez algum bispo, então até o Papa, tenha pedido a ele para deixar por escrito, né, redigir essa regra, que não é dele. Ele pode muito bem dizer, essa doutrina não é minha, como disse Nosso Senhor, né, mas daquele que me enviou. Então, talvez essa doutrina não é de São Bento, assim, inventou uma doutrina, não. É uma tradição. Ele certamente poderia dizer, como Monsieur Lefebvre, eu transmiti o que eu recebi, né? Como São Paulo escreveu, né? Eu transmiti o que eu recebi. Ele recebeu dos padres do deserto, receberam dos apóstolos, receberam de Nosso Senhor. Então, é uma regra, como todas as regras. Todas as regras são mais divinas do que humanas. É o céu traduzido em palavras, é a doutrina do Espírito Santo traduzida em palavras. Então, Isaías São Bento, e ele vai então insistir sobre a humildade, vai insistir sobre o silêncio. Ele vai dizer, falando muito, não se foge ao pecado, uma coisa que é para os monges, mas que todo mundo pode tirar um proveito. Todo mundo já fez a experiência, é difícil falar muito e não falar demais, muito difícil, muito difícil. Né? Por isso tem assuntos que a gente não deve falar. A gente começa a falar muito dos outros, aí a gente vai provavelmente escorregar. Então São Bento bota assim, mesmo aos discípulos perfeitos, seja dada raramente a permissão de falar. Tem uma recreação, sim, que foi introduzida depois, penso eu, mas por sugestão dos papas. Os papas até quiseram que mesmo os cartuchos tivessem um dia de recreio, no qual acho que eles falam assim. Eles partem fazer um passeio 2 a 2, coisa assim. Então, mas de maneira geral, São Bento pede para a gente ficar em silêncio. Por quê? Porque ele sabe do que está falando. Ele recebeu isso dos padres do deserto, receberam dos apóstolos, receberam de Nosso Senhor. Não que não haja nenhuma outra maneira, né, de viver a vida religiosa. Não, tem outras maneiras. Mas a maneira contemplativa é essa. Não só para evitar de tropeçar em alguma coisa,
mas para facilitar a união de Deus, do homem, da alma com Deus. Há várias maneiras de ir a Deus, né? Marta e Maria, né? As duas coisas são santas, mas Maria escolheu a melhor parte. Então São Bento quer regrar isso, e quer dizer para os monges, né? Não quebrem esse vaso. Se vocês quebrarem esse vaso, que é a parte externa da regra, o perfume que está da vida contemplativa vai embora. Vocês ficarão aí vivendo como solteirões aí, ninguém sabe por quê, dentro de uma casa separada dos outros. Então seria melhor serem todos missionários e partirem do mosteiro. Mas São Bento vai então regrar a vida contemplativa. Aqui ela está um pouquinho assim dividida, porque nosso fundador, segundo fundador, por assim dizer, no Père Mioir, que a gente tivesse algumas missões que convenham aos tempos atuais. Mas quando o monge volta, ele tem que voltar para dentro da vida contemplativa. E a vida contemplativa é a regra de São Bento. No capítulo da humildade, capítulo do silêncio, tem uns capítulos que são chaves na regra, né, da obediência. O mundo moderno não gosta da obediência. Eles inventaram até uma teoria, né, que domina, né, que é uma indignidade o homem obedecer a um outro. Então, ele tem que ser a obediência consentida. Eu obedeço porque eu te dou o direito de me mandar. Então, isso é contrário. Isso é um insulto a Deus. E São Bento não vai dizer isso. Ele vai dizer, eis aqui o caminho que conduz a Deus. Não foi você que escolheu. Ele pode dizer também, nem fui eu que escolhi. Foi Nosso Senhor que escolheu. Foi a Santa Igreja que escolheu. Foram os padres do deserto que escolheram. Se você quiser ir para o céu, se quiser se santificar, abaixa a cabeça e obedece a essa regra. Ele vai dizer que obedecendo ao superior, então obedecendo a Deus. E se essa obediência não for pronta, se ela não for de bom grado, se ela for, digamos, se ela for de má vontade, ela não receberá nenhum mérito, mesmo que faça a ordem. A gente manda um monge, você vai limpar a capela, depois que ele vem aqui e fique resmungando. Mesmo que limpe perfeitamente, São Bento não receberá recompensa nenhuma. Então ele nos ajuda não só a fazer a parte externa da obediência, mas a entender a alma da obediência. A obediência é imitar Nosso Senhor. Eu não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então o monge é um outro Cristo. Um bom católico é um outro Cristo. Por essa definição do nosso Lefebvre, eu acho muito boa. Primeiro que é muito modesto, muito humilde, não brilha diante do mundo, né? O que é um monge? Um monge é um bom católico, se ele for um bom monge, né? Então é só isso que São Bento queria. O bom católico é aquele que faz bom uso dos tesouros da igreja, que tem bom ouvido para escutar. Ah, foi isso que Nosso Senhor disse? Ah, e agora, São Bento, o que eu faço? Faça isso, porque isso é a tradução do que ele disse. Tradução em atos cotidianos. Ah, é assim? Tem certeza? Total, total. A igreja aprovou essa regra. Então, rezem por nós, rezamos por suas almas também, nós possamos todos nos reencontrar no céu, onde será o resultado dessa... E São Bento diz, o monge que sobe esse grau da humildade, que é obediente, ele gozará de uma doçura inefável, ele correrá nos mandamentos de Deus, uma doçura inefável. Essa doçura inefável tem que explicar, porque o mundo de hoje é um mundo, né, mundo de doçura, mundo de açúcar, mundo de querer, carismáticos querem sentir, né? Não é isso, essa doçura não é. Nós somos um ser muito complicado, né? Nós somos corpo e alma, então bem complexo a nossa natureza. A doçura da alma pode repercutir também sobre, mas não é a doçura do corpo. Não é? Então, um monge, às vezes, quando chega na vida religiosa, também toda ordem religiosa, toda congregação, normalmente, frequentemente, tem doçuras assim, sente um grande ânimo para fazer todas as coisas. Ânimo também na oração. E se depois, quando essa primeira doçura para, se ele abandona a oração, ele é um sentimental.
que seja monge, que seja leigo também. O sentimental, ele seguia pela doçura externa, mesmo que seja interna, mas a doçura, digamos, sensível, daí sentimento, sentimentalismo. E São Bento vai ajudar o monge, vai exortar o monge a não desertar, nem indo embora do mosteiro, nem indo embora da oração, nem indo embora do seu dever. E ficar firme no seu dever. Nosso Senhor não queria morrer na cruz. Pai, se possível, afaste esse cálice. Se é possível que esse cálice passe sem que eu o beba. O cálice do Nosso Senhor é infinito, de certa maneira, infinito. Só as dores de Nossa Senhora não podemos jamais compreender que sofreu Nossa Senhora, e muito menos que sofreu Nosso Senhor. Mas ele acrescenta, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Então São Bento quer ensinar o monge a ter a mesma atitude. E se ele faz isso, ele terá uma doçura que não é como a primeira, quando ele chegou no mosteiro, que às vezes sentiu assim, um entusiasmo sensível, um entusiasmo mais natural do que sobrenatural, embora com certa ligação. Ele sentirá algo que está acima, que ninguém pode escrever, porque, como diz São Bernardo, só quem experimenta pode... E mesmo quem experimenta, como vai exprimir uma coisa que não tem, que está acima acima da expressão humana, mas é uma doçura inefável. Por isso São Bernardo dizia, os mundanos veem a cruz, mas não veem a unção que está na cruz. Então, para compreender o que é a vida religiosa, o que é a vida cristã, simplesmente, o monge é um bom cristão. Para entender um bom cristão, que tudo que está na vida monástica convém, adaptando, mas é fundamentalmente a mesma coisa, a vida de todos nós, os leigos, é a mesma virtudes. Então, aquele que faz o que Deus quer e que todos os santos experimentaram isso. Santa Bernadette lá em Lourdes, mesmo antes de ser religiosa. Não é, o mais doce para Santa Bernadette não foi ver Nossa Senhora. Foi uma coisa superior. Uma coisa superior que qual é? Essa união espiritual com Nossa Senhora. Ver é uma coisa muito agradável. Nossa Senhora dizia, quando a gente vê Nossa Senhora, a gente só quer uma coisa, morrer para vê-la de novo. Mesmo assim, no céu ela vai ver coisa maior ainda, porque ela vai ver a alma de Nossa Senhora, vai ver Nossa Senhora na Trindade, ela vai dizer, nossa, o céu é mais belo do que a Gruta de Lourdes. E é isso que Deus está preparando para nós, e que Ele já dá aos santos e dá aos bons católicos. Então, ser um bom católico é a definição do monge, é a definição dos senhores também, sejam bons católicos, e vocês verão o que São Bento viu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.